que dá para dizer, Tcheco, dessa derrota hoje do Coritiba? Numa falha do sistema defensivo, a única falha que foi suficiente para a derrota do Coritiba hoje. Com certeza não é o resultado que nós esperávamos, apesar da dificuldade do adversário, uma reinauguração do estádio, a torcida comprou a ideia, queria um clima hostil, mas isso todo jogador já está acostumado e tem que assumir a bronca, né? A questão do jogo muito equilibrado do meu ponto de vista, e a gente acabou pagando um preço muito caro por um erro coletivo, sendo que o lateral era nosso. Aí vem alguns problemas que ainda seguem, né? Não conseguimos sustentar a bola, perdemos novamente a segunda bola, tem a inversão, faz o cruzamento, a gente não tem o encaixe de área e acaba saindo o gol do Atlético. E no contexto geral, o jogo totalmente equilibrado, nós talvez com um pouquinho mais de volume de jogo, principalmente depois da parada técnica, onde a gente mudou um pouquinho nosso sistema tático. A gente conseguiu dominar um pouquinho o poder ofensivo que nós queríamos, se queria um volume de jogo, mas dentro desse volume de jogo ainda poucos chutes a gol, poucos arremates a gol, e isso aí, principalmente no segundo tempo, né? Se caracterizou muito isso, nós com bastante volume, mas chutar e concluir o gol, que é mais importante, a gente teve muito pouco. Os jogadores se doaram, batalharam, mas é pouco, isso aí não diz nada com o que a gente quer fazer no campeonato, temos que buscar os resultados. Nós temos mais uma oportunidade fora de casa e é para tentar definitivamente ir para casa um pouquinho com confiança diante do nosso torcedor e tentar reverter essa situação. Tcheco, um dos pontos que você mais bateu na semana de preparação era a questão de levar perigo para a meta do adversário. E foi muito pouco, né? O segundo tempo inteiro teve uma cabeçada ali na direção do gol do Belusso, no primeiro teve aquele chute de longe do William Correa. Por que você acha que isso aconteceu mais uma vez? Além da cabeçada, tivemos acho que um chute, se não me engano, do Guilherme, outro do Jean, mas assim, longe daquilo que nós pensávamos e do ideal, né? Às vezes falta um pouquinho de leitura por parte de uma jogada ou outra, um pouquinho de tranquilidade para formalizar a jogada, né? Principalmente nos últimos 15 minutos. Todos ali viram que, pela ausência dos jogadores do Atlético Goianiense, os jogadores com um pouco de falta de ritmo começaram a sentir câimbras e nós pedimos a individualidade, uma triangulação, uma posse de bola que fosse um pouquinho mais eficaz, dando essa condição de chute, essa conclusão que nós trabalhamos a semana toda, né? Então um pouquinho de tranquilidade para poder fazer isso. No momento que era para se tocar a bola, acabava lançando, alçando na área, e a defesa deles um pouco postada, tiveram mais sucesso. Eu acho que talvez pela tabela que a gente se encontra e principalmente pelos os últimos minutos, não sei se transparece essa intranquilidade dos jogadores, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que eles têm que amadurecer e isso passa muito por eles e por nós, a comissão, que não vamos ter tempo muito de treinar, vai ser na base da conversa, mas a gente vai tentar fazer algo para que nesse jogo não se repita novamente. Ô Tcheco, você teve na verdade uma semana e você até falou na tua entrevista, né, que você estava fazendo coisas pensando no Atlético Goianiense, mas já tinha que pensar no Criciúma também, justamente pela falta de tempo, né? Porque o time volta amanhã, treina em Florianópolis, não pode ser, eu imagino, uma coisa muito forte, porque você já tem jogo no dia seguinte, né? Essa passa a ser a maior dificuldade agora, ter que conversar mais até do que se treinar? Certamente. Agora o pijama treino, até porque pela condição e ritmo do jogo que foi hoje aqui, está sendo cada vez mais alto. Estamos indo para a reta final da temporada, então o desgaste físico é normal e natural. A gente tem que tentar orientar e fazer um treinamento praticamente parado, né? Não vou me precipitar em falar em mudanças, nada ainda, estamos no calor do jogo, mas é uma coisa a ser estudada, sinceramente é uma coisa a ser estudada e a gente procurar traçar, pelo menos era o objetivo num desses dois jogos fora de casa, buscar pontos importantes, é o que a gente vai tentar contra o Criciúma, não podemos jogar por empate. Ao mesmo tempo temos que ter consciência que o Criciúma está perto da zona de rebaixamento, está sob pressão, quer vir buscar o resultado, então vai ser creio que um jogo franco, porque não tenho a intenção de ficar atrás, mas de qualquer maneira a gente passar para os jogadores toda essa ideia que nós temos da comissão e principalmente um pouco uma reação deles que é necessária.
Tcheco, e você deixa bem claro que a partir de agora vai ter que ser na base da conversa. E o comandante precisa vender isso, né? Mas um turno do campeonato já foi embora e o sinal de alerta está ligado pelo tamanho do Coritiba, a colocação dele na tabela de classificação do Brasileiro? Tá ligado já há algum tempo, né? Não é a derrota dessa tarde. A gente tem conversado e tocado muito nesse assunto. A gente só espera que eles assimilam o mais rápido possível, né? E tentam reagir. O esporte dá essa possibilidade, principalmente o futebol, essa oportunidade que é logo agora na terça-feira. Então vai ser na base da conversa realmente, não tem como a gente poder produzir isso em treino. E é o desafio do treinador também. Mesmo não treinando, a gente tentar arrumar casa e tocar em frente. Eu acho que os jogadores que chegaram aqui já sabiam que era uma responsabilidade grande e a gente está tornando ela um pouquinho mais difícil a cada jogo que passa, mas a gente não pode dramatizar isso para dentro do vestiário, porque senão as coisas ficam pior e dentro de campo pode refletir mais ainda. Então é um desafio que vou ter que fazer agora nesses próximos dias aí, junto com a comissão, tranquilizar principalmente a parte psicológica e partir para o jogo mais convicto do que a gente imaginava que estaríamos para esse. Tcheco, hoje você promoveu 6 alterações na equipe. Claro que tem que considerar que o Romero se machucou, o William Matheus estava suspenso, mas você fez 6 mudanças, mais de meio time e eram 3 estreias, também considerando o Carlos César, que também já estava um bom tempo no clube, e o Cadu, que entrou no segundo tempo. Quando o técnico que estreia mexe tanto assim e o time mais uma vez não rende o esperado, qual que é o recado que passa para você? Só explicando, né, para entender no meu pensamento, com a ausência do William Matheus, o Alex acabou indo pelo lado esquerdo, porque o Atlético tem um forte lado, que é o Júlio, que puxava muito bem contra-ataque, então ia estar postado. O Carlos César, infelizmente, a mãe do Rodrigo teve um problema no início da semana, ficou 2, 3 dias praticamente sem treinar, então, e o Carlos treinou bem, deu essa convicção para nós. É um jogador que precisava estrear também, era um jogo importante para ele e para nós. Né? O Guilherme vinha treinando, então estava em plenas condições. Então, especificando melhores essas 3 alterações. As outras 3 vocês podem imaginar que é um pouquinho mais tática, né? Eu tirei o Carvalho, colocando só o William, liberando mais o Kiss. E as minhas alterações no jogo é que a gente imaginávamos que o Carlos poderia não aguentar o jogo. Como não aguentou, automaticamente o Kiss passou para lá. Nós não contávamos que o Alex não ia aguentar com o jogo, né? E aí a gente perdeu uma substituição no sentido tático, né? Mas o Abner estava ali de prontidão. E o Carlos Eduardo, acho que, não sei vocês, mas depois que ele entrou, mantivemos uma posse de bola com mais qualidade, com mais eficaz. Faltou ainda o último arremate a gol, mas ele conseguiu fazer um trabalho que nós queríamos que o Alisson fizesse e não conseguiu. Então, por isso, dessas mudanças. O contexto ainda fica aberto para eles. A oportunidade está sendo dada, né? O importante é que eles entendam isso. Não são mais crianças para imaginar que está sendo sacado ou está sendo colocado por isso, por aquilo. E também agora, sinceramente, não estou preocupado com isso aí, não. A primeira coisa que nós temos que avaliar, creio que não saiu ninguém machucado, depois a questão física, e aí a gente vai pensar no time para terça-feira. Ô Tcheco, o futebol é coletivo, cada um tem que fazer bem a sua parte, né? Não adianta que você, como treinador, trabalhar bem, elaborar, chegar uma hora que começa o jogo ali, o jogador dentro de campo ele tem que ter atitude também, né? Como você falou, chegou o momento que o Coritiba estava sobrando na parte física, o Atlético Goianiense com cãibra e tal, dando espaço, e o Coritiba não sabendo tirar proveito dessa situação. Quer dizer, isso é uma coisa que pode partir de dentro do jogador, dentro de campo, não precisa esperar o treinador falar. E o Rafael Lima, na saída do campo, ele disse justamente isso, mais ou menos isso que você falou, que tem que mudar a atitude, o jogador tem que ter atitude diferente, senão vai fazer realmente o Coritiba passar vergonha nessa Série B. Tem que ser, e aí você vem e fala também, de repente, em mudanças no time, né? Tem que ser mais ou menos por aí mesmo, cada um assumir bem a sua responsabilidade e render um pouco mais do que rendeu até agora? Essa sua pergunta, Osmar, ela está mais do que explícita para eles já, né? Nós não estamos cobrando apenas para esse jogo ou no último jogo, né? Já há várias rodadas atrás.
e passa por aquilo que eu falei um pouco no início da nossa entrevista aqui. O jogador tem um pouquinho de leitura do jogo, né? Tá sentindo que os jogadores estão com cãibra, não há necessidade de lançamento, há necessidade de trabalhar a bola rápido, com toques, tentando envolver para até surgir uma brecha e poder finalizar em gol, né? Esses detalhes que você especificou e que o próprio Rafael Lima comentou, é uma coisa que a gente toca no assunto dia a dia, né? E é claro que, por mais que a gente prepare, por mais que a gente deixe eles por dentro do time adversário tudo, a responsabilidade que eles têm é grande e eles estão cientes disso. Mas eu não posso ficar aqui mais, como o professor Eduardo já estava aqui comentando, às vezes preservando uma questão de comportamento. Até acho que se doaram bastante hoje. Eu acho que faltou um pouquinho mais, realmente, de tranquilidade, um pouquinho de capacidade para formalizar e terminar a jogada, né? E esse é o nosso grande desafio. Acho que o espírito foi criado. Acho que vocês que estiveram aqui no estádio puderam perceber que em nenhum momento teve, pelo menos na minha concepção, algum jogador que largou ou muito pelo contrário, ou que desistiu de alguma jogada. Isso aí a gente tem que destacar, porque aparentemente o torcedor pode levar para o resultado, e nesse momento é muito compreensível, mas eu creio que nesse quesito a gente já evoluiu e é um passo. Não é o passo mais importante, porque a gente gostaria do resultado, mas, como eu sempre falo, o futebol ele é feito de processos, pelo menos esse processo a gente já evoluiu, agora temos que evoluir em outras partes. Tcheco, não preciso aqui falar da tua história no Curitiba, né? Levou o Curitiba para a Libertadores como jogador em 2003, pelo menos em boa parte do campeonato, ganhou títulos estaduais, invicto até, conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e de repente agora você está numa outra função, olhando o Curitiba na 10ª posição da Série B e depois dessa derrota aqui meio que estacionado por ali, porque já é a segunda rodada seguida que o Curitiba vai ficar em 10º. O que você tem para falar para o torcedor nesse momento? De repente, esse elenco não deu mesmo muito certo e vai ter que ser na base da vontade para tentar reverter essa situação que no momento é muito ruim? Eu diria nesse momento para o torcedor, por mais que seja dramático a nossa situação na tabela, por mais que seja difícil, e lógico, nós nunca imaginávamos nessa oportunidade da rodada que o brasileiro acabou agora, estarmos aqui. Mas vai ficar pior se os torcedores, principalmente em casa, não apoiar a gente. Ainda eu acho que é muito cedo para se largar a toalha, muito cedo mesmo, até porque, por mais que a gente perdeu essa partida de hoje e ficou estacionado realmente em 10º lugar, o G4 está a 4 pontos, se não me engano. Então, não podemos, não é criar uma tempestade de copo d'água. Acho que a gente não pode criar um fantasma que nos prejudique mais ainda. Esse é o momento do torcedor estar do lado. Quando o clube caiu, quem que não fica triste? Mas é levantar a cabeça e tentar fazer com que o nosso clube reerga novamente. Nós temos jogadores que talvez tenham algumas dificuldades, talvez tenha. Lógico que a gente tem que reconhecer isso, mas nesse momento o importante é o apoio deles. Eles que vão fazer os jogadores ter essa autoestima, eles que vão fazer os jogadores tentar evoluir no sentido psicológico. Que a gente aqui, por parte da nossa comissão, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Ainda bem que o nosso próximo jogo já é terça-feira, que já não dá muito tempo para, apesar de não treinar, mas não dá muito tempo para ficar com aquele pensamento negativo e já tem que se reerguer a partir de amanhã. Então eu peço um pouco ainda a compreensão, eu sei que o torcedor está chateado, magoado, assim como eu, a gente sente na pele, mas eu acho que o momento agora é de união total, né? Vai ter os críticos, vai ter a cobrança, e isso tem que existir, mas a gente tem que examinar bem esse momento, porque ele é crucial para nós nessas próximas rodadas. Tiago, só mais uma pergunta. Você não pôde hoje ter o William Matheus, que estava suspenso. Desse elenco que está aqui, você muda alguém para o jogo contra o Criciúma? O William Matheus vai para lá? Vai mais alguém? O que passa pela tua cabeça nesse momento? O que está planejado? Osmar, é um pouco precipitado, a gente está com a cabeça ainda voltada para o jogo. Nós temos... o William Matheus com certeza vai viajar para lá para o Sul. E aí depois a gente vai ver principalmente a parte física, que é importante, porque é capaz de algum jogador que a gente queira contar está totalmente não recuperado e a gente perder por lesão, mas com certeza o William Matheus vai estar conosco lá no Sul e as outras a gente vai avaliar melhor, com mais calma, cabeça um pouquinho fria também.